Aleluia, shalom queridos, boa noite, graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite de terça-feira para exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, e por isso somos gratos a Ele, pelo dom da vida, somos gratos ao Senhor pela certeza de salvação que recebemos em Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor pela provisão dEle neste dia que esteve sobre nós, as misericórdias que se renovaram nessa manhã, a fidelidade do Senhor que se apresenta a nós em todo o tempo. Nós queremos orar nesse início de live de intercessão, queremos orar pela igreja, pela unidade no corpo. Nesse mês de junho nós estamos orando pela unidade no corpo, estamos orando pelos pastores, apóstolos, enfim, pelos 5 ofícios do Senhor na igreja, né? E nesta noite nós queremos começar fazendo essa oração. Se você tiver o livro Orando a Palavra aí na sua casa, aí com você, você pode abrir junto comigo na página 246. É a oração do número 44. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, à semelhança de Jesus, levanto os olhos para Ti e clamo pela unidade dos discípulos. Jesus voltou para Ti, mas nós estamos no mundo. Guarda-nos no Teu nome, para que sejamos um como Tu e Ele sois um. Jesus orou por nós que temos crido na palavra que nos é pregada pelos apóstolos e profetas, para que todos sejamos um. Assim como Tu, ó Pai, és em Jesus e Ele em Ti, que também sejamos um em vós. Para que o mundo creia por nosso intermédio, que enviaste a Jesus. Jesus nos deu a glória e a honra que lhe deste, para que sejamos um do mesmo modo que sois um, Ele em nós e Tu nele, a fim de que possamos nos tornar um e perfeitamente unidos, para que o mundo possa saber e definitivamente reconhecer que o enviaste e que nos tens amado como amaste também a Jesus. Ele nos fez conhecer o Teu nome e tem nos revelado o Teu caráter e verdadeiro ser, e pelo Seu Espírito continuará a fazê-lo, para que o amor que derramaste sobre Ele possa estar em nós, possa estar em nossos corações, e que Ele mesmo esteja em nós. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos nós, membros do corpo, estejamos em perfeita harmonia e completa concordância naquilo que dizemos, e que não hajam dissensões, não hajam facções, não hajam divisões em nosso meio, mas que estejamos perfeitamente unidos em nosso entendimento comum e em nossas opiniões e julgamentos. Em união, não haverá limite para as nossas orações, pois Jesus nos diz que se 2 de nós na terra concordarmos, harmonizarmos juntos, unidos, faremos uma sinfonia. Quanto a tudo que pedirmos, isto sucederá. Será feito por Ti, ó Pai, que estás no céu. Oro para que sejamos humildes de mente e mansos, altruístas, gentis, longânimos, com paciência, suportando um ao outro e fazendo concessões, porque amamo-nos uns aos outros. Que ansiemos e lutemos sinceramente para guardar e manter a harmonia e unidade de espírito no poder unificador da paz. Determinamos portar-nos de um modo digno do Evangelho de Cristo, permanecendo firmes em espíritos unidos e propósito, combatendo lado a lado, contendendo com uma só alma pela fé do Evangelho. Espírito Santo, ajuda-nos a viver em harmonia. Ajuda-nos a ser de um mesmo parecer e propósito, tendo o mesmo amor, estando em completo acordo e harmonioso pensamento e intenção. Que nada façamos por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a nós mesmos. Finalmente, que todos sejamos de igual ânimo, unidos em espírito, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Pai, pela tua graça, nós, o teu povo, seremos fortalecidos, aperfeiçoados, tornados completos o que devemos ser. Seremos mutuamente encorajados, consolados e confortados. Seremos de um mesmo parecer uns com os outros. Viveremos em paz. E então tu, ó Deus de amor, que és a fonte de afeição, boa vontade, amor e benevolência para com os homens, e o autor e promotor da paz, estarás conosco. Pai, em nome de Jesus nós oramos e confessamos que o Espírito de Yahvé está sobre os pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor a Yahvé. Oramos para que, à medida que o teu espírito esteja sobre eles, o seu entendimento seja fortalecido, pois os tens ungido e equipado para pregar o evangelho aos pobres, aos quebrantados e aflitos. Tu os enviaste para curar os corações quebrantados, proclamar a libertação aos cativos físicos e espiritual e abrir a porta das prisões dos cativos. Eles serão chamados sacerdotes de Yahvé. O povo se referirá a eles como a ministros de Yahvé. Oramos e cremos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará e que toda língua que se levantar contra eles será reprovada. Oramos para que eles prosperem abundantemente, ó Yahvé, física, espiritual e financeiramente. Oramos para que eles mantenham o padrão das sãs palavras, ensinando-as com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Que eles guardem e conservem com amor a preciosa e a excelente verdade que lhes foi confiada pelo Espírito Santo, que é residente neles. Nós oramos e cremos que em todo tempo eles receberam a palavra com liberdade. No abrir de sua boca, esta palavra saia com ousadia e o Evangelho alcance as pessoas. Louvamos-te pelo fortalecimento sobrenatural que lhes darás em tempo de necessidade. Confessamos que permaneceremos por trás deles, sustentando-os com as nossas orações. Só diremos o que servirá para a edificação deles. Não nos permitiremos julgá-los, não nos permitiremos criticá-los, mas continuaremos a interceder por eles e a falar e pedir bênçãos em nome de Jesus por cada um deles. Agradecemos-te porque a tua mão estará sempre sobre cada um deles, e eles ouvirão a tua voz e serão guiados pelo teu Espírito. Aleluia. Amém, queridos? Amém. E nesse momento nós estamos intercedendo, e agora eu queria chamar a pastora Cláudia, que vai dar continuidade a esse tempo, trazendo uma palavra do céu aos nossos corações. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom, queridos, graça e paz a todos. Louvamos a Deus por estarmos aqui hoje. Nós queremos trazer ao coração de cada um que tem acompanhado esse tempo de oração, que tem se colocado na brecha, que tem guerreado pela nação brasileira. Nós sabemos que esse é um tempo em que Deus tem levantado os intercessores para estarem diante do trono, ministrando ao coração do Pai, em favor da igreja, em favor da nação,
em favor dos pastores, em favor do povo. E nessa hora nós queremos trazer um texto bíblico, uma palavra de Deus no Salmo de número 107. O texto do Salmo 107 diz, o verso 28 ao 30, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As águas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou a um porto, a um lugar almejado. Então, quando nós olhamos esse texto bíblico, que é um texto que fala sobre o livramento de Deus ao povo de Israel, o livramento de Deus a uma nação, nós entendemos que esse livramento veio por meio da intercessão. Esse livramento veio porque houve oração. Hoje nós temos ouvido as pessoas dizerem essa situação só oração, como se a oração fosse a última opção. E nós sabemos que a oração ela não é a última opção. A oração ela é a única, é o único caminho que nós temos para ver concretizado na nossa nação aquilo que nós desejamos e aquilo que Deus deseja estabelecer na nação brasileira. Nós sabemos que o caminho que vai fazer com que a nação brasileira seja sarada, o caminho que vai trazer restauração à nação brasileira é exatamente o caminho da intercessão. Nós oramos para que Deus levante na igreja esse entendimento. Eu lembro que quando o profeta Eliseu, ele chega diante de Geazi e ele ora, dizendo, Senhor, eu peço que abra os olhos desse moço para que ele veja. Nós precisamos orar para que a igreja veja o poder da oração, o poder da sua intercessão. Há uma guerra no reino do Espírito quando nós nos posicionamos para orar. Quando nós estamos nos posicionando para orar, nós entendemos que Deus intervém nas situações. Deus intervém nas nações. Deus intervém naquilo que precisa de intervenção divina, nas leis, nas demandas, na política, porque Ele é soberano. Nós vemos isso em toda a história bíblica. Nós vemos isso quando Esther chega diante do rei com a sua petição, num tempo improvável, num tempo que ela não poderia se apresentar. E Esther vai diante do rei com a sua petição, com a sua intercessão diante do rei. E ela regou aquele tempo com oração, com jejum. E Deus então intervém, Deus interfere, Deus muda o destino de um povo, porque há um povo que se prostra em oração e intercessão. E Deus está levantando no Brasil um povo que não entrega os pontos, que não diz, para essa nação não tem jeito. Não, nós somos um povo que acreditamos no poder da nação brasileira, que acreditamos no poder de Deus na nação brasileira, que acreditamos no poder da intercessão da igreja. E é por isso que nós temos visto colhendo frutos daquilo que nós temos orado, daquilo que nós temos proclamado. Nós sabemos que Deus tem levantado a igreja nesses dias para trazer esses decretos divinos sobre a nação brasileira. Apesar de toda a pandemia, apesar de toda uma crise, Deus tem se manifestado o seu povo, Deus tem guardado o seu povo. Há tantos motivos de gratidão, há tantos motivos de adoração em nosso coração por quem Deus é e por tudo aquilo que Ele tem feito. E nessa noite eu quero trazer essa palavra de reflexão. A oração ela não mudou. A palavra de Deus diz que a oração de um justo ela tem poder, ela tem eficácia, ela é suficiente, ela é poderosa para fazer aquilo que está no coração de Deus. Então, nessa noite, não minimize o poder da oração na sua vida. Jesus disse que tudo que você quer ver materializado, você deve fazer isso e deve gerar isso em oração. Porque tudo aquilo que você pedir ao Senhor crendo, você vai receber, você vai ver materializado. O que Jesus falou sobre a oração foi que nós devemos persistir nesse caminho da oração.
Porque a oração, ela é a dependência exclusiva de Deus. É o modo que nós temos de chegar diante do trono e dizer: não sabemos agir, não sabemos resolver e dependemos exclusivamente do poder do Senhor. É uma maneira que nós temos de nos lançar diante do Pai, nos braços do Pai, e dizer: Senhor, agora é contigo, porque não há recursos em nós. É isso que o rei Josafá diz quando ele está diante dos seus adversários, diante dos inimigos, e Josafá se levanta e ele diz: não há força, não há como lutar contra este povo, mas os meus olhos, os nossos olhos estão em ti. Porque a oração, ela tira os nossos olhos de nós mesmos, da nossa incapacidade, daquilo que nós não temos, e faz com que nós olhemos diante daquele que é todo poderoso, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, e faz nós contemplarmos, nos faz perceber a grandeza e o poder de Deus manifesto na nossa vida, na nossa nação, através daquilo que nós oramos. Então, nós estamos diante de tantas demandas no Brasil, as demandas políticas, as demandas na saúde, as demandas psicológicas dos seres humanos que estão em crise. Nós estamos diante de demandas familiares, de tantos casamentos em crise, de tantas situações adversas. Sim, essa é a nossa realidade. Nós temos essas demandas, mas nós temos o poder de Deus à nossa disposição. Nós temos o Espírito Santo nos auxiliando nas nossas intercessões, ministrando junto conosco na sala do trono. Somos respaldados pela unção diariamente ao nos aproximarmos da sala do trono para orarmos e para buscarmos a face do Senhor. E nessa noite o Senhor nos chama para voltarmos a acreditar nas nossas orações, porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas a Bíblia diz que ele orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois Elias orou e os céus foram abertos. Isso prova que o poder da nossa oração, ela abre os céus, abre a atmosfera profética dos céus sobre uma nação. E ela fecha os céus sobre uma nação. Então, nessa noite, nós como brasileiros, nós como intercessores, como servos de Deus, como aqueles que são ministros de uma nova aliança, nós estamos aqui para abrir os céus em favor da nação brasileira. Nós estamos aqui para declarar a palavra de vida sobre a nação brasileira. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Pedro chega em uma determinada situação em que ele encontra uma jovem chamada Talita que está morta. E Pedro fecha a porta do quarto com aquela jovem e começa a orar. E a Bíblia diz que aquela jovem reviveu. A nossa oração, ela tem o poder de gerar vida e de banir a morte, de liberar os céus de vida sobre as famílias. E é isso que Deus nos chama a fazer nesse dia. Orarmos e gerarmos a vida de Deus. Gerarmos a manifestação do poder de Deus sobre as famílias, sobre as casas, sobre a nação, sobre a política, sobre a saúde, sobre os hospitais. Nós precisamos gerar essa vida de Deus. Como guerreiros do Senhor, precisamos tomar o texto de Isaías 62 e dizer: Senhor, nós não daremos descanso aos nossos olhos, nós não calaremos a nossa voz, nós não permitiremos que as nossas pálpebras se fechem, mas nós nos levantaremos até vermos a nossa casa, a nossa família, a nossa nação levantada como objeto de louvor sobre a terra. Porque quem faz a diferença em nossa casa, em nossa família, somos nós que conhecemos a Yahvé. Somos nós que estamos aliançados com o Senhor. Há tantas vozes gerando medo, há tantas vozes gerando terror, há tantas vozes desestabilizando, há tantas vozes que estão talvez fazendo anarquia, né, com a liderança política. Mas há uma voz, que é a voz da igreja, que se levanta para trazer os decretos de Deus. Nós somos a única voz que temos autoridade sobre a terra para trazer o reino dos céus sobre a terra onde nós estamos. E nós proclamamos nessa noite sobre cada família essa verdade de Deus. Ainda que Satanás esteja dizendo uma outra mentira, ele esteja dizendo um pacote de mentiras para você, mas a palavra do Senhor é a palavra que tem a confirmação do céu sobre a sua vida. Eu não sei o que você ouviu hoje, eu não sei se você ouviu de um médico que você está com Covid, que você
tem um diagnóstico, mas eu quero dizer que há um diagnóstico do céu sobre a sua cabeça. Há um diagnóstico do céu sobre a sua vida. E o diagnóstico do céu sobre a sua vida é um diagnóstico de vida, é um diagnóstico de cura, é um diagnóstico de libertação, é um diagnóstico de paz, é um diagnóstico de salvação e redenção para a sua casa. Apesar de todas as circunstâncias que nós temos visto, Deus tem levantado um tempo de salvação sobre a nação brasileira. Deus tem levantado um tempo de reconciliação na nação brasileira. E nós profetizamos que chegou o tempo daqueles que estão desviados, daqueles que estão afastados, daqueles que quebraram a aliança com Yahvé, eles retornarem, porque sobre as suas cabeças estão repletas de intercessões, orações são feitas e nós cremos que Deus está trazendo de volta aqueles que um dia tiveram uma aliança com Ele. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós oramos, Yahvé faz, Ele responde, Ele se move sobre a terra. E nessa noite, eu quero dizer à igreja que nos ouve, aqueles que estão comungando desse espírito da intercessão, que nós precisamos voltar a ser violentos na oração. Nós precisamos voltar a ser guerreiros na intercessão. Nós precisamos tomar fôlego junto com o Espírito Santo dessa noite, receber o sopro de vida na nossa vida e começarmos a nos levantar em Deus novamente. Quantas pessoas que se aproveitaram dessa situação de pandemia para se acomodar a uma situação de frieza espiritual, de comodismo, de assistir os cultos em casa, de não responder a Deus. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo para a sua igreja, chegou um novo tempo sobre a vida da igreja. É um tempo onde a aliança do Senhor está sendo refeita, um tempo onde as pessoas estão sendo ministradas pelo Espírito e está começando a brotar dentro do coração do Espírito de cada pessoa uma fome desesperada pela presença de Deus. Nós não teremos fome do palco, nós não teremos fome da fama, nós não veremos a fome pelo holofote, mas nós veremos a fome pela presença de Deus, pela experiência com o Espírito Santo. Uma igreja que vai à sala do trono não para receber favores, para receber bênçãos, para receber toques de Deus, não, mas uma igreja que vai à sala do trono para comungar com a presença, para se debruçar sobre aquele que é a essência da nossa vida. Pessoas que vão entrar na sala do trono para dizer, Senhor, assim como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Que se levante os intercessores, que se levante os adoradores com fome da presença, que não se conformam mais com as regras religiosas, que não se conformam mais com as orações vazias farisaicas, de vãs repetições, que brotam apenas de mentes que conhecem a letra, mas que se levantem intercessores que ouçam os gemidos do Espírito e comecem a mergulhar na vida do Espírito, dizendo a Deus aquilo que exatamente Ele quer dizer, porque ouvem do Espírito de Deus. Que nós sejamos escoltados novamente à sala do trono pelo Espírito Santo. Que dentro desse nível de intercessão, de comunhão, nós tenhamos a função de sacerdote que ora, que chora, que intercede, que traz diante de Deus a oferta, mas que também exista nessa noite em nosso coração a função real de nos levantarmos em favor das nações e dizer a principados e potestades, batem retirada em nome de Jesus, porque o Brasil tem dono, o Brasil pertence a Yahvé. O Brasil e todo o seu território está coberto por uma onda de intercessão profética. E nós estamos declarando, Brasil, as tuas eiras já se encherão, já estão cheias de trigo e já estão transbordando de mosto e de azeite. Brasil, sobre as tuas famílias, sobre as tuas casas, sobre as descendências, está vindo o novo de Deus. Está vindo um milagre sobrenatural do Espírito, de transformação, de vida, de cura. E nós profetizamos que nos 4 cantos do Brasil hoje, sopre esse vento de Deus. Sopre o vento do Espírito, de avivamento sobre o seu coração. Nós cremos que o Senhor trará o avivamento ao coração da igreja.
Nós cremos que Deus trará o avivamento ao coração do povo brasileiro. Deus sacudirá a nação brasileira com um avivamento profético, porque a igreja está orando por isso. Nós estamos proclamando, Senhor, nós não queremos avivamentos de movimentos. Nós queremos um avivamento com arrependimentos, com confissões de pecados, com liberações de perdão. Nós queremos um avivamento onde a igreja seja uma com Jesus. Caminhe na mesma visão, pense como Jesus, fale como Jesus, seja o reflexo da glória de Jesus sobre a terra. Nós profetizamos nessa noite sobre a tua casa esse vento do avivamento, sobre a nação brasileira esse vento do avivamento. Profetizamos nessa noite que assim como o vale de ossos secos recebeu a palavra profética do profeta Ezequiel, nós estamos como profetas, sacerdotes, ministros do Senhor nessa noite, liberando essa palavra, que aonde houver alguém em um estágio de morte, morte física, morte emocional, morte espiritual, receba a vida, receba o zoer de Deus, receba a interferência de Deus para que a sua vida seja marcada pela vida abundante do Pai. Aonde estiver alguém enfermo agora, nós liberamos o toque de cura de Yahvé Rafá. Declaramos que na sua casa, na sua família, a abundante cura brote apressadamente. Declaramos nessa noite que aonde houver alguém desviado, afastado, que quebrou a aliança, que voltou para o pecado, nós profetizamos que o Espírito Santo vai começar a gerar arrependimento no coração dessas pessoas e elas vão começar a procurar a igreja, procurar pastores, procurar líderes, procurar discípulos e vão começar a dizer: eu quero voltar para Jesus, eu quero refazer a minha aliança com Jesus, porque eu não consigo viver longe dessa presença. Nós oramos para que as pessoas não apenas gostem da igreja, mas para que elas sejam marcadas pela presença de Deus e para que essa presença de Deus seja o referencial em suas vidas. Oramos nessa noite para que a nação brasileira e todo o território da nação brasileira seja livre de todo espírito de idolatria, todo espírito de feitiçaria, todo espírito cultural que prende as pessoas a uma mentalidade religiosa, a uma mentalidade escrava. Nós proclamamos que haja libertação sobre as mentes. Declaramos que toda a cultura que vai contra os princípios de Deus seja banido na autoridade do nome de Jesus. E profetizamos que a cultura do céu entre no coração da igreja. Profetizamos que a cultura do céu entre no coração dos servos de Deus, da nação brasileira. Removemos os nomes dos ídolos dessa nação. Proclamamos que caia por terra um a um. Torne-se sem altares nenhum na nação brasileira todos os ídolos. Proclamamos que João não terá vez na nação brasileira, não terá lugar, não terá trono. Declaramos que Pedro não terá trono na nação brasileira, mas proclamamos que Jesus Cristo, o seu nome será exaltado em todo o Brasil. Declaramos nessa noite como igreja do Senhor, que aonde houver um cristão, que as portas do inferno sejam fechadas, que não prevaleça nenhuma obra de Satanás, mas declaramos que a igreja se levante aonde ela estiver, desde o Ribeirinhos, nas Chopanas, nos palácios. Nós declaramos que aonde houver um filho de Deus, que haja um levantar do Espírito nessas vidas, para que o sopro de avivamento venha sobre a nação brasileira. Liberamos o sopro do Brasil nos 4 cantos dessa nação e declaramos que venha o avivamento de Deus. Que seja quebrado todo vínculo com a feitiçaria, todo vínculo com a idolatria dessa nação. E o nome de Jesus seja adorado nos 4 cantos da nação brasileira. E o Brasil será um país referencial de adoração. O Brasil será um referencial de um país que conhece a Deus e manifesta o seu conhecimento em todas as suas atmosferas. Nós declaramos que Deus está levantando uma geração de adoradores na nação brasileira. Que aonde Satanás explorou através da música, através da sensualidade, através de rituais,
nós declaramos que a vingança do Senhor é que Ele está levantando verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade na nação brasileira, que não se dobram diante de Baal, que não se dobram diante da idolatria, que não se dobram diante de Satanás, mas nós estamos confessando como Jesus, somente ao nosso Deus adoraremos e só a Ele prestaremos culto. Que nessa noite, meu amado, essa palavra comece a borbulhar no seu espírito. Porque o fato não é apenas nós orarmos, mas é orarmos com entendimento, é orarmos com a compreensão de que as nossas palavras não são vazias e elas não ecoam simplesmente no espaço. As nossas palavras, elas penetram no Santo do Santo, elas chegam diante do trono e elas vêm com a manifestação das respostas de Deus naquilo que nós oramos. Orar é o lugar de comunhão, é o lugar de compartilhar com o coração do Pai. A oração, como disse Tiago, ela pode muito nos seus efeitos e nós precisamos voltar a orar. Voltar a orarmos como nunca oramos, orarmos em todo o tempo, porque a oração, o apóstolo Paulo diz que quando nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos apresentar as nossas orações diante de Deus com ações de graça, com súplicas, com louvores. E Paulo disse que o nosso Deus, em Cristo Jesus, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Então, a oração, ela nos livra da ansiedade, porque ela nos leva a um lugar de descanso. Quanta gente ansiosa, quanta gente depressiva, quanta gente que acha que tudo depende delas. E nós precisamos entender que nada depende de nós. Eu amo o texto de Paulo em Romanos 11, capítulo 11, verso 33, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. E Paulo diz: quem conheceu a tua mente, quem foi o teu conselheiro, quem antes te deu, para que de ti possa requerer alguma coisa? Porque dele, por ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E Paulo diz isso diante de tantas perseguições, diante de tantas crises, diante de tantas lutas, mas Paulo reconhece que tudo vem dele, tudo volta para Ele, porque a essência da nossa vida é Cristo Jesus, não há outro. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o supremo bem da nossa vida. Nós não temos outro tesouro, não temos outro bem além de Jesus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: eu reconheço que não há bem maior do que depender do Senhor, daquele que me criou para o louvor da sua glória, daquele que me fez para que eu esteja em sua presença, daquele que me fez para que eu desfrute desta comunhão, porque a oração é o lugar de maior intimidade, é o lugar de maior comunhão que nós temos com o Pai. E nessa noite, o Pai quer te levar a esse lugar onde você sai da dependência de você mesmo, para entrar na dependência dele, para confiar inteiramente no seu caráter. Como nós confiamos inteiramente em Deus? Eu confio inteiramente em Deus quando eu o conheço. E se tem um lugar que nós o conhecemos, esse lugar é a oração. Esse lugar é a sala do trono. Este lugar é o lugar de prostração, de dependência, de confiança e de entrega total em suas mãos. Nessa noite, nós queremos que o Espírito Santo ministre ao teu coração essa palavra simples e ao mesmo tempo tão profunda, que é esse lugar que nós precisamos voltar. Deus nos fez para esse lugar. O Pai nos criou para este lugar. Jesus esteve nesse lugar. Se olharmos todo o Evangelho, nós vamos encontrar que em todos os Evangelhos, os escritores que registraram a biografia de Jesus, a sua vida, eles registraram Jesus em pontos específicos da sua vida orando, passando a noite em oração, orando e buscando a face do Pai. A igreja não será vitoriosa se ela não tiver uma vida de oração. Lembrando do livro da apóstola Valnice, Comunhão e Princípio de Fé, quando ela diz que 100% de oração, 100% de sucesso.
se nós tivermos 0% de oração, 0% de sucesso. A nossa vida cristã depende do quanto nós oramos, do quanto nós dependemos de Deus, do quanto nós confiamos na habilidade que Deus tem de lidar com aquilo que nós não lidamos. Não conseguimos lidar. Então, nessa noite, eu libero sobre a sua vida esse lugar de dependência. Que você encontre forças novamente para estar nesse lugar de oração. Você que um dia foi um intercessor profético. Você que um dia buscou e orou com tanta intensidade, mas que com o passar do tempo, Satanás foi minando a tua vida espiritual e você perdeu esse lugar de oração. O Espírito Santo hoje lhe convida a voltar a esse lugar. E talvez você ache que não tenha forças para isso, mas o Espírito que está dentro de você, ele mesmo te ajuda nas suas fraquezas e ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Nessa noite, o Pai nos convida a esse lugar de oração. E eu quero orar por você, orar pela sua vida, para que esse avivamento de Deus comece a brotar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Pai, Tu és aquele que traz a palavra. E Tu és aquele que se responsabiliza pela palavra. Porque a palavra que sai da Tua boca não volta para o Senhor vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que o Senhor determinou no seu coração. E nessa noite nós oramos para que essa palavra encontre uma terra fértil no coração da Tua igreja, daqueles que nos ouvem, daqueles que vão ainda nos assistir. Nós oramos para que essa palavra seja uma palavra rema, para que o coração da igreja seja avivado, para que o coração do povo seja avivado, para que nós nos coloquemos na brecha novamente, para que voltemos ao lugar da intercessão, da dependência da Tua presença. Perdoa-nos por levar as nossas vidas achando que nós mesmos somos responsáveis por mudar a circunstância. Ajuda-nos a depender do Senhor. Leva-nos, ó Deus, de volta ao lugar da comunhão, ao lugar da intimidade, ao lugar da dependência da Tua presença. Espírito Santo, ministra o coração do povo nessa noite a verdade da Tua palavra. E que nessa noite, onde eles estiverem, sejam tocados e marcados por esta vida de oração. Eu os coloco como igreja diante do Senhor, como Teu povo. Nós oramos pela nação brasileira, oramos nessa noite, Senhor, cobrindo cada cidade do Brasil, profetizando um avivamento profético sobre a nação brasileira, um remover da injustiça, um remover da idolatria, um remover, meu Deus, da corrupção. Meu Deus, nós nos levantamos como Teu povo nessa hora, cobrindo a vida, Senhor, do presidente da República. Nós cobrimos, meu Deus, a sua família, a sua casa. Nós abençoamos as autoridades constituídas na nossa nação. E nós declaramos, meu Deus, que eles tenham vida tranquila e justa diante do Senhor. Que sejam homens íntegros. Remove a corrupção do coração dos homens, dos políticos. Meu Deus, entra no Senado, nas leis que precisam ser aprovadas, nas emendas que precisam ser aprovadas. Nós oramos nesta hora, para que, ó Pai, o nome de Jesus seja glorificado na nação brasileira. Intervém naquilo que o Senhor precisa intervir. Faz, meu Deus, a Tua vontade ser cumprida na nação brasileira. Estabelece o Teu reino, o Teu governo, a Tua soberania sobre o Brasil. Nós banimos todo o projeto de Satanás contra a política brasileira. Nós banimos todo o projeto de Satanás de interromper aquilo que o Senhor tem para a nação brasileira. Nós declaramos frustrado na autoridade de Jesus, do nome de Jesus, toda a lei injusta, tudo aquilo que contraria a Tua verdade, a Tua palavra. Meu Deus, todos os decretos malignos nós frustramos na autoridade do nome de Jesus. E nós estabelecemos que o Brasil será uma nação
cujo Deus é o Senhor. Nós oramos e profetizamos que o Brasil está coberto pelo sangue do Cordeiro. Profetizamos sobre as famílias brasileiras cura. Profetizamos sobre as famílias brasileiras libertação, salvação, redenção. Pai, em nome de Jesus, que cada família no Brasil tenha uma experiência profunda com a Tua presença. Tocamos, meu Deus, cada canto do Brasil hoje com as nossas intercessões e declaramos do norte a sul, leste a oeste, profetizamos que venha o Teu avivamento. Espírito Santo, sopra o Teu vento, sopra o Teu fogo sobre o Brasil, remove as escórias da nossa nação, remove os pecados, meu Deus, ocultos dessa nação, traz à tona, traz as vergonhas escondidas, trata com a nação brasileira, traz, meu Deus, a Tua justiça sobre a nação brasileira, vem, meu Deus, estabelece o Teu trono de justiça sobre o Brasil. Profetizamos na autoridade do nome de Jesus que a igreja brasileira passe por um avivamento profético. Aviva a Tua igreja para amar a Tua palavra, para amar a Tua presença, para amar estar diante do Senhor. Traz esse avivamento para a igreja, traz, meu Deus, aquilo que está no Teu coração para o Brasil. Nós, como brasileiros, proclamamos, cada família brasileira é bendita. Nós abençoamos o Brasil com saúde física, saúde emocional, saúde na política, saúde, meu Deus, na economia, saúde, meu Deus, em todos os níveis. Declaramos cura para a nação brasileira e profetizamos que o óleo do Espírito desça sobre o Brasil nessa hora, trazendo libertação, quebra de cadeias. Profetizamos na autoridade do nome de Jesus que todo jugo de Satanás seja quebrado. Profetizamos que todo jugo da injustiça, meu Deus, todo abuso, toda corrupção seja quebrada na autoridade do nome de Jesus e que a justiça seja estabelecida na nação brasileira. Pai, nós oramos nesta hora e declaramos que o Teu povo no Brasil não será envergonhado. Nós declaramos que o povo brasileiro comerão abundantemente e se fartarão e louvarão o nome de Yahvé, o nosso Deus, que tem agido para conosco maravilhosamente. Pai, nós abençoamos cada casa, cada família, abençoamos os Teus filhos, abençoamos a igreja e declaramos, Pai, o Teu mover, a Tua presença, que o Espírito do Senhor domine os corações nessa noite e cada um dos Teus servos seja completamente imergidos nessa presença do Senhor. Leva-os ao lugar do descanso, leva-os ao lugar da dependência, leva-os ao lugar da paz, porque a paz é uma pessoa, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Que nós possamos desfrutar do shalom do Senhor nesses dias, que nós possamos, Pai, em meio às adversidades da vida, desfrutarmos de uma paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e as nossas emoções em Cristo Jesus. Nós abençoamos o Teu corpo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as suas vidas, sejam plenos em Deus, um tempo de graça, de favor de Deus sobre a sua vida, que o Espírito Santo domine o seu coração e a sua mente, e que você seja levado ao nível muito maior de conhecimento, de revelação, de temor, de graça do Senhor sobre a sua vida. Que o Espírito Santo ministre a sua vida nessa noite enquanto você dorme. Que a palavra profética suba ao seu espírito. Que sonhos proféticos sejam liberados em seu coração. Shalom, queridos. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Antes de terminarmos, nós queremos ainda orar pelo estado de São Paulo. Temos um compromisso de orar pelos municípios e prefeitos de cada estado da nossa nação. E nós estamos ainda no estado de São Paulo, crendo que o Senhor fará tudo aquilo que prometeu para o estado de São Paulo, sobre o estado de São Paulo. Amém? Pai Santo, nós Te exaltamos, concordamos com tudo aquilo que o Teu Espírito falou nessa noite e nos unimos
para declarar que o estado de São Paulo te pertence. Pai, nós oramos pela cidade de Ribeira, o prefeito Ari do Carmo Santos. Oramos por Ribeirão Bonito, prefeito Antônio Carlos Caregaro. Oramos por Ribeirão Branco, prefeito Mauro José Teixeira. Oramos por Ribeirão Corrente, prefeita Ana Lourinete Costa Lobo Montanher. Oramos por Ribeirão do Sul, prefeita Salma Aparecida Meroto Befa. Oramos por Ribeirão dos Índios, prefeito José Amauri Lenzoni. Oramos por Ribeirão Grande, prefeito Marcelo Luiz Nunes. Oramos por Ribeirão Pires, prefeito Clóvis Volpe. Oramos por Ribeirão Preto, prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior. Oramos por Rifaína, prefeito Hugo César Lourenço. Oramos por Rincão, prefeito Brás Rodrigues. Oramos por Rinópolis, prefeito José Ferreira de Oliveira Neto. Oramos por Rio Claro, Pai, prefeito José Osmar de Almeida. Oramos por Rio das Pedras, prefeito Marcos Buzeto. Oramos por Rio Grande da Serra, prefeito Cláudio Manuel Melo. Oramos por Riolândia, prefeito Antônio Carlos Santana da Silva. Oramos por Riversul, prefeito José Guilherme Gomes. Oramos por Rosana, prefeito Silvio Gabriel. Oramos por Roseira, prefeito Fernando Augusto de Siqueira. Oramos por Rubiácea, prefeito Júlio César Felizmino. Oramos por Rubinéia, prefeito Oswaldo Lugato Filho. Oramos por Sabino, prefeito Éder Ruiz Magalhães de Andrade. Nós oramos, Pai, pelo município de Sagres, prefeito Roberto Batista Pires. Oramos por Sales, prefeito Josemar Francisco de Abreu. Oramos por Sales Oliveira, prefeito Fábio Godoy Gratton. Oramos por Salesópolis, prefeito Vanderlon Oliveira Gomes. Oramos por Salmo Mourão, onde o prefeito está sob júdice. Oramos por Saltinho, prefeito Hélio Franzol Bernardino. Oramos por Salto, prefeito Laerte Sonzin Júnior. Pai, nós oramos por Salto de Pirapora, prefeito Mateus Marum de Campos. Oramos por Salto Grande, prefeito Mário Luciano Rosa. Oramos por Sandovalina, prefeito Francisco Mendes da Silva. Oramos por Santa Adélia, prefeito Guilherme Colombo da Silva. Oramos por Santa Albertina, prefeito Gerson Formigoni Júnior. Oramos por Santa Bárbara do Oeste, prefeito Rafael Piovesan. Oramos por Santa Branca, prefeito Adriano Marchesani Levorim. Oramos por Santa Clara do Oeste, prefeito José Basílio de Faria. Oramos por Santa Cruz da Conceição, prefeito Carlos Eduardo Aranha de Albuquerque. Oramos por Santa Cruz da Esperança, prefeito Marcos Antônio Basílio. E oramos também por Santa Cruz das Palmeiras, prefeito José Crescentino Bussaglia. Declaramos que o estado de São Paulo pertence ao Senhor. Invocamos pela tua presença sobre cada município, cada cidade. Venha a tua salvação, venha o teu poder, venha a tua graça, venha a tua libertação, Pai. Opera a cura, opera em nome de Jesus aquilo que está no teu coração. Neste dia nós te invocamos, que os céus de São Paulo sejam povoados pela adoração a Yahvé. Que se levante no estado de São Paulo um incenso de adoração a Ti, um incenso de louvor a Ti, um incenso de gratidão a Ti. Seja entronizado, Senhor, no estado de São Paulo. Seja entronizado nos corações de cada paulista. Seja entronizado nos corações de cada paulistano. Seja entronizado em cada igreja.
seja entronizado em cada apartamento, onde houver vida, que ali o Senhor seja entronizado no estado de São Paulo, em várias prisões, em vários cárceres, transformando, libertando. Liberta dos vícios, liberta das cadeias, liberta das amarras, liberta da incredulidade, liberta em nome de Jesus da homossexualidade, liberta em nome de Jesus da violência, liberta da criminalidade, liberta em nome de Jesus da idolatria, da feitiçaria, liberta, meu Pai, liberta cada vida no estado de São Paulo. Oh, meu Deus, liberta. Oramos por São Paulo, declarando que vem a tua salvação. O Senhor ama cada vida, cada família, cada coração. O Senhor quer encontrar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar. Opera em nome de Jesus aquilo que lhe apraz. Neste dia de terça-feira, nesta noite, nós profetizamos que venha a tua paz sobre o estado de São Paulo. Venha a tua salvação, a tua graça, o teu poder. Cobrimos a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui presentes conosco, que estão aqui presentes junto a nós nesta live. Que teu Espírito os alcance, transformando, libertando, curando, salvando, em nome de Jesus. Declaramos que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e que Ele tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu maravilhoso rosto e vos dê shalom. Que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em vocês e se manifeste através de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Amanhã estaremos aqui às 18h30 para exaltar o nome do Senhor e declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Deus te abençoe. Shalom, shalom.